Oi, eu sou a Gabs e aqui nesse canal a gente fala de moda e comportamento. Mas hoje a gente vai fazer uma coisa muito diferente, que é falar dos meus favoritos do primeiro semestre, sendo eles filmes, séries, doramas, livros. Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa que gosto muito disso. Adoro estar vendo série, estar vendo filme, estar lendo um livro, e isso acaba inspirando muito na minha criatividade na hora de criar coleções. Já fiz coleções inspiradas em animes, inspiradas em dorama. Já fiz coleções inspiradas em livros, então hoje eu vou falar os meus favoritos para vocês e eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo também. Eu vou começar com a categoria livros. Esse ano, até agora, eu li 13 livros, sim, 13 livros. Estou lendo o 14º no momento, mas eu separei 3 que me chamaram mais atenção. Porque a gente lê muito livro e acaba não gostando de muita coisa também, principalmente esse ano eu acabei não gostando de muita coisa que eu li, mas eu vou fazer 3 menções de livros que eu gostei bastante. Eu tinha pensado em ler a sinopse dos livros para vocês, só que aí eu pensei que vai ficar muito sem graça. Então eu vou falar para vocês, tá bom? Falando de livro, uma autora que eu descobri no final do ano passado e eu gostei muito é a Abby Jimenez. E eu li esse livro dela aqui esse ano. Pretendo ler outros, mas por enquanto eu só li esse aqui, que é A Vida é Muito Curta. E esse livro é muito bom, é um romance gostosinho de ler, mas que traz uma reflexão importante sobre a brevidade da vida, sobre como relacionar isso com o amor. E eu acho que a Abby Jimenez, ela é uma autora que ela escreve muito bem. E os livros dela você lê assim, numa piscada de olho. É muito gostosinho de ler. Recomendo, tá? E se vale fazer uma menção de um livro da Abby de Mendes, que eu não li esse ano, mas li no final do ano passado, que é um que tem a ver com verão. Eu vou lembrar o nome dele e deixar escrito aqui. Esse livro é muito bom e no momento eu esqueci o nome dele para variar. Um outro livro, para quem não sabe, é óbvio que vocês não sabem, porque eu nunca falei disso aqui, eu gosto muito de fantasia, principalmente de romantasia. E dentro da romantasia tem meus livros favoritos. E esse ano eu terminei a duologia de Bruxa Rebelde, com o livro Bruxa Rebelde. Gente, isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. O universo mágico deles é muito bem construído, tem começo, meio e fim, e é uma duologia, o que normalmente não acontece nos livros de fantasia. Normalmente você sempre cai num esquema de pirâmide, né? E acaba lendo 10, 11 livros, mas tem duas duologias muito boas na fantasia, que é essa daqui e Divinos Rivais. É uma duologia maravilhosa. Gente, tem cada cena nesse livro. A batalha é muito boa, as cenas finais são muito boas, recomendo demais. E por último, um livro que eu peguei emprestado, então eu não vai ter aqui para mostrar para vocês, que é Patinando no Amor. O que é muito engraçado, porque eu também assisti uma série na Netflix cujo nome é Patinando no Amor. Tá faltando criatividade, galera. Tá faltando criatividade, né? Vamos botar o mesmo nome? E essa série que eu assisti é a adaptação de um livro que também chama Patinando no Amor. Mas o Patinando no Amor que eu estou falando é o Patinando no Amor do livro da Liane Pienter, que ela normalmente escreve livros bem adolescentes, e eu já tinha lido Melhor do que nos filmes e eu não gostei. Talvez seja porque eu estou mais velha, talvez seja porque eu estou mais velha. Mas é porque eu achei, sei lá, não me convenceu muito. Não é que é ruim, que é péssimo. Só que os personagens, eles me irritavam em grande parte do tempo. Já no livro Patinando no Amor, gente, eu adorei o Alec. Eu comprei. Eu adorei o Alec, eu adorei a protagonista. Eles são muito bons juntos e é sobre isso, entendeu? Tem como me defender nessa? Não tem como me defender nessa. Mas fica aí minhas 3 recomendações da lista de livros que eu li, são esses 3 que eu selecionei para vocês. Acabei de olhar aqui. O livro da Abby Jimenez que eu mencionei para vocês, que eu li, que eu gostei muito, mas que eu não estava lembrando o nome, chama Até o Fim do Verão. Esse livro é muito bom. Super me identifiquei com os personagens, porque ambos acreditam que eles têm uma maldição. Porque todo mundo, quando termina o relacionamento com eles, logo acha o amor da sua vida. E, gente, eu comprei o livro pela sinopse, entendeu? E se eu fosse vocês, liam esse livro, porque ele é muito bom. Mas agora vamos mudar de categoria, vamos falar de série. É muito engraçado que pra mim foi difícil separar as séries. Eu sei que eu provavelmente assisti mais série do que isso daqui. Provavelmente assisti mais dorama também. Porém, eu não sei o que aconteceu. Acho que eu esqueci de anotar. Porque eu sempre anoto no final do mês as coisas que eu li, que eu assisti, que eu escutei. Pra mim poder, né, saber o que eu tô gostando, o que eu não tô gostando, o que eu tô consumindo, o que eu não tô consumindo. Acho que é uma coisa que eu trouxe muito da época que eu fazia bullet journal também. E eu tive que separar as séries e foi uma dificuldade muito grande. Então,
Vocês vão ter que me dar uma perdoada aí. Mas pra começar, eu me encantei por uma série que lançou quando eu era um bebê, que é uma série dos anos 2000, uma série adolescente chamada One Tree Hill. A série é um novelaço. É um novelaço. Então, se você gosta de assistir novela, se você gosta de. Gostava de assistir aquela coisa meio sessão da tarde, gostava de malhação, você vai gostar de One Tree Hill. Eu não vou falar muito pra não dar spoiler, porque eu sou mestre em dar spoiler. Mas One Tree Hill conta a história de dois irmãos, o Lucas e o Nathan. Eles têm o mesmo pai e mães diferentes, e aí que a bomba começa, entendeu? A drama da novela já começa aí. O Nathan é muito popular e joga basquete, e acaba que o seu irmão Lucas vai parar no time de basquete também, só que o Lucas é um renegado. E aí tem muitas reviravoltas. Para quem gosta de clichê, One Tree Hill tem todos os clichês. Tem bad boy com nerd, tem a líder de torcida que se apaixona pelo garoto estranho. E pra mim, o melhor episódio de One Tree Hill é um episódio quando eles estão quase se formando no ensino médio e eles têm que fazer um exercício em dupla de enxergar o mundo na visão do outro. Gente, que episódio bom. Fora as reviravoltas, fora as mortes que acontecem e tudo, é meio difícil você querer assistir One Tree Hill. E se vale a dica, porque tem spoiler, né? Não pesquise Edit, porque eu peguei um baita de um spoiler pesquisando Edit. Então eu recomendo tremendamente que você não faça isso com a sua vida se você realmente quiser assistir com a emoção à flor da pele. Mas One Tree Hill foi uma série muito boa. E em segundo lugar, surpreendendo ninguém mais, ninguém menos que ninguém, porque eu acho que todas as mulheres do mundo literário gostaram dessa série. Uma série que eu gostei bastante foi Off Campus. Eu li o livro Off Campus, eu li o Acordo, eu vi que mudou muita coisa. Muita coisa. Mudaram muita coisa. Só que, separando o livro da série e a série do livro, eu gostei da série. E eu fui uma pessoa que, quando saiu o elenco, eu fiquei meio assim. Assumo, eu fiquei meio assim, não foi isso que eu pedi. Mas, gente, ficou muito bom. A química dos autores, dos atores são muito boas. A forma que eles trabalharam um tema que é muito difícil foi muito inteligente também. Eu gostei da trilha sonora. Eu cortei meu cabelo de shag hair por causa da Hailey. Então, assim, assistam Off Campus, foi uma série muito legal. Apesar do conteúdo sexual, acho que dá pra você assistir pulando se você não gostar. Eu pulei muitas cenas. Mas é uma série bem legal de assistir, trabalha temas interessantes. Eu gostei. E como eu disse, eu tive uma certa dificuldade de separar as minhas séries, porque eu esqueci de anotar muita coisa que eu assisti. Então, em terceiro lugar, eu botei a segunda a segunda temporada de Avatar, A Lenda de Aang, que é o live action daquele desenho de Avatar, que eu gostei muito da segunda temporada. Achei que ficou muito legal a história, apesar de saber as diferenças do desenho pro live action. Eu gostei de como foi trabalhado. Posso defender melhor que isso? Não posso defender melhor que isso, mas é o que eu tenho para dizer para vocês. Eu gostei. Agora, falando de filmes, eu já tive uma dificuldade diferente da questão das séries. Eu assisti filme pra caramba. Principalmente na onda do Oscar, eu decidi assistir quase todos os filmes do Oscar. E aí que ficou difícil, entendeu? Só que vocês vão me julgar, porque eu sei que eu gosto de filme no telinha. Eu sei que eu gosto de filme no telinha. Então fazer o quê? Passa o pano com rosa com glitter aí pra mim, tá bom? Pra começar, eu acho que vocês deveriam assistir o filme Pecadores, que concorreu ao Oscar, ganhou várias categorias. Esse filme tá muito bom. Gente, dois Michael B. Jordan, que ideia maravilhosa. Que ideia maravilhosa, dois Michael B. Jordan no filme. Perfeito. Dá medo, eu sou medrosa, então eu fiquei com medo, principalmente porque eu assisti muito à noite, mas é um filme muito legal, eu gostei bastante de assistir. Em segundo lugar, um filme que eu acho que ele traz uma reflexão muito legal, que às vezes a gente fica com aquela coisa, ai, e se aquele quase que eu tive com alguém tivesse sido uma possibilidade muito grande, tivesse sido o amor da minha vida, e aí eu perdi o amor da minha vida? Assistam o filme Eternidade. Eternidade é um filme onde os dois protagonistas eles morrem. E no pós-vida, a protagonista, que por acaso é a Feiticeira Escarlate, tem a oportunidade de escolher entre o seu primeiro amor, que morreu na guerra, e o cara que ela passou a vida inteira dela. E eu acho que esse filme é lindo. Ele traz uma reflexão muito boa sobre isso e sobre esse assunto. E é um filme que não foi tão falado e eu acho que deveria ter sido falado mais. Mais um filme. Ah, filme vai ter mais de 3, tá? Sinto muito, mas é o que deu.
Mas o filme, um desenho. Gente, se você não assistiu esse desenho, você não participou de todos os memes da internet sobre como um peixe pode ser horrível com alguém, você deveria assistir Como é Mágica. Esse filme é lindo, é muito fofo e é muito bonitinho a jornada do personagem se transformando nos outros seres, aí ele sendo enganado. O lobo em pele de cordeiro, na verdade, é um lobo na pele de um peixe. Enfim, assistam esse filme, é muito lindo. Assistam com as crianças, assistam adultos, assistam de qualquer forma. E eu vou fazer duas menções a filmes da Netflix, que eu sei que são filmes no telinha. Eu sei que são filmes de sessões da tarde, mas eu gostei muito dos filmes. Então eu vou deixar aqui. O primeiro lançou lá no início do ano e foi De Férias com Você. Deixa eu só conferir aqui. Vamos ver. Foi De Férias com Você. Gente, eu achei esse filme muito bom. Sim, eu vi que muitas pessoas não gostaram, mas eu gostei muito desse filme. Eu achei muito gostosinho de assistir. Fora que o ator parece muito com um amigo meu. Então eu gosto de zoar ele sobre isso. É um filme muito gostosinho. Acho que vocês deveriam ver. E é um relacionamento que começa de um jeito diferente, né? Então, fica a minha recomendação. E o outro é que, se você não viu, foi um filme já mais falado. Mais recente agora, mais pro final do semestre também, que foi Mensagens para a Isabelle. Esse filme tem a capacidade de te fazer rir e chorar no mesmo filme. E é impressionante. Assim, o filme, ele te faz rir, depois ele te faz debulhar em lágrimas, depois ele te faz rir de novo, e depois você chora de novo. Então, assim, muito bom. Assista esse filme. De verdade, eu gostei bastante da lição que traz também sobre o amor entre irmãs. Lindo. A gente vai entrar numa categoria anime e desenho, porque eu não sei se um deles que está aqui é considerado um anime. Mas vai entrar nessa categoria, beleza? Não me cancela. Tá, categoria anime e desenho. O primeiro, que eu acho que você deveria assistir, mas aí você tem que assistir mais temporadas, que eu estou falando especificamente da terceira temporada de Jujutsu Kaisen. Tem um cara de ser uma pessoa que assiste isso? Não tem. Eu sei que não. Mas você deveria assistir. Jujutsu Kaisen é um anime muito bom. E eu falo especificamente do episódio da Maki. Muito bom. Não vou dar muitos spoilers, né? Falei. Jujutsu Kaisen. Julguei horrores. Quando eu vi meu irmão vendo, eu falava assim, gente, meu Deus, o cara tá comendo dedos. Depois eu tava lá sentada assistindo. Muito bom, assista. O segundo, que é o que eu falei que eu não sei se é considerado um anime ou não, é um romance muito gostosinho que eu assisti lá em fevereiro, chama Pelo Prisma do Amor. É um romance de época que entre dois artistas. Ai, gente, que lindo. Dois artistas, eles se desenham, eles pintam, aí tem toda uma jornada que a menina é japonesa, o cara é da aristocracia da Inglaterra. Se eu tiver falado errado, me desculpa. Muito bonitinho, recomendo esse anime, muito fofo. E a história deles é muito fofinha, gente, sério, eu não vou dar muito spoiler. E por último, eu assisti esse anime aqui que eu gostei muito, que é de bruxinha, chama Witch Hat Atelier. A protagonista, ela vive num mundo onde existem bruxos e não bruxos, e o sonho dela é ser uma bruxa, só que ela não pode ser uma bruxa porque ela é uma pessoa normal, até que ela descobre um segredo. E menina, que babado, né? Porque o segredo quase mata a mãe dela. Ou se mata, né? A gente não sabe muito bem, fica meio subentendido. Mas é uma recomendação muito gostosinha de assistir. Eu achei que ele me passa uma vibe de um anime que eu gosto muito também, que é Diário de uma Apotecária, mas ele é menos engraçadinho que o Diário de uma Apotecária, ele é um pouco mais sério, mas é um anime legal. E dorama, eu confesso pra vocês que esse ano eu não achei muito forte de dorama ainda não. Inclusive, se você tiver algum dorama que você assistiu esse ano que vale realmente a pena, você pode me recomendar aqui. Mas por enquanto, eu vou indicar apenas um dorama que eu sei que foi rodeado de polêmica, entendeu? Principalmente na dona Coreia do Sul. Mas eu gostei do dorama e eu acompanhei durante toda a semana, todas as semanas que lançava o episódio, eu ficava ansiosa pra lançar os episódios, que é Coroa Perfeita. Gente, esse dorama é muito legal. Mas eu não vou dar muito demais por causa do cancelamento dele, né? Mas essas foram as minhas indicações e meus favoritos de filmes, séries e desenhos e animes e tudo do que eu gosto um pouquinho nesse primeiro semestre. No próximo semestre eu já trago pra vocês, já tem coisa que eu tô assistindo que eu já tô toda assim pra comentar. Mas é óbvio que 6 meses é muita coisa, a gente pode mudar de ideia e vejo vocês numa próxima.